Olá, você está ouvindo o podcast Falando as Escrituras, um programa da Igreja Presbiteriana de Osasco. Filipenses capítulo 3, versículos de 1 a 11. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. O tema do contentamento tem sido alvo das nossas reflexões em nosso podcast constantemente, especialmente na carta de Paulo aos Filipenses. Ser contente em todo momento, em todas as circunstâncias da vida, parece que para nós é um grande desafio que temos de enfrentar, que temos de lidar, especialmente quando lidamos com o sofrimento, lidamos com questões delicadas da nossa vida, da nossa existência, crises existenciais. Contudo, estamos diante de um texto tão precioso que nos convida a refletir a respeito do valor do verdadeiro contentamento, do verdadeiro contentamento cristão e como podemos ser felizes, podemos ser verdadeiramente felizes, mesmo apesar de tudo que temos, de tudo que nós somos, possuímos e das circunstâncias que estamos vivendo. Para comentar este texto junto aqui comigo, eu convido mais uma vez o reverendo Edinaldo Fernandes, pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco, que está aqui conosco para comentarmos juntos a respeito destes 11 versículos deste texto tão importante para nós nos dias de hoje. Tudo bem, reverendo? Como estão as coisas? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Olá, Denis e demais irmãos, amigos, ouvintes que gentilmente têm aí dedicado um pouco do seu tempo para nos acompanhar, nos ouvir. É sempre uma alegria a gente poder desfrutar desse tempo de falar a respeito de coisas importantes do nosso dia a dia, tendo como fundamento a palavra do nosso Deus. É sempre uma alegria poder estar aqui para servir e sermos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Que bom, pastor. É bom sempre estarmos aqui juntos, podendo comentar e falar sobre a palavra de Deus. Eu começo aqui fazendo uma pergunta, tendo em vista o primeiro versículo deste texto, o versículo 1 de Filipenses 3, que diz: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pelo que eu vejo aqui, é um imperativo que Paulo nos traz para que nós nos alegremos no Senhor. E a pergunta que eu faço aqui já o que deve ser motivo de grande alegria, de alegrar-se para um cristão? Bem, Denis, o próprio Paulo, ou o próprio apóstolo Paulo, em outra passagem, quando ele escreve as suas cartas à igreja de Corinto,
ele vai abordar também esse tema, dizendo que ele não atentava nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, tendo em vista que aquilo que vemos é temporário e aquilo que não vemos é eterno. Então, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, a gente percebe que do ponto de vista ministerial, do ponto de vista humano, de relacionamentos, ele tinha muitos motivos pelos quais se entristecer, se abater, desanimar, não é? Mas ele procurava viver acima dessas coisas e não pautar a sua vida nos seus sofrimentos, nas dificuldades com as quais ele passava. Por isso que, quando ele escreve essa carta, que é uma das suas cartas da prisão, e ele não fica falando assim de problemas pessoais, pedindo orações para si mesmo, mas ele procura levar a igreja a viver um novo patamar, um patamar um pouco acima na sua espiritualidade cristã. Eu acho que isso traz assim, desafios muito grandes para nós, Igreja Evangélica Brasileira, que normalmente pautamos o nosso relacionamento com Deus nas coisas que nos acontecem. Se as coisas são boas, a gente tende a ser mais alegre, a gente tende a ser mais grato, a gente tende a ser um pouco mais fervoroso talvez, mas se de repente as coisas começam a acontecer o contrário, a gente começa a duvidar de Deus, a gente começa a questionar o amor de Deus por nós, e isso a gente não encontra na vida do apóstolo Paulo. E a razão para isso é que ele nos dá aqui o segredo: alegrai-vos no Senhor, né? Então a nossa alegria não está pautada nas circunstâncias da vida, a nossa alegria ela está em Cristo. Por que em Cristo? Porque quando eu penso naquilo que Cristo é e naquilo que Ele fez por mim, eu penso a respeito de algumas bênçãos que são muito preciosas, ou pelo menos deveriam ser preciosas para a comunidade evangélica brasileira, como, por exemplo, a bênção da nova vida, a bênção da adoção, a bênção da fé, do perdão dos pecados, da reconciliação com Deus, da justificação pela fé, a bênção de sabermos que realmente nós temos a vida eterna e essa vida está em Cristo Jesus, né? Essa bênção da comunhão dos santos, de podermos fazer parte de uma igreja por causa da nossa união com Cristo, né? A paz, a alegria, a esperança, ou seja, são tantas coisas que vêm como consequência dessa minha vida em Cristo Jesus, que parece que quando as coisas acontecem assim de maneira negativa na nossa vida, parece que essas bênçãos elas perdem a sua importância, a sua relevância. Para o apóstolo Paulo, não. Para o apóstolo Paulo, elas estão acima de todas as coisas. Então, viver uma vida de alegria é viver alimentando no coração e agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus por estarmos em Cristo Jesus. Ou seja, essas bênçãos espirituais, elas falam muito mais alto, ou pelo menos deveriam falar muito mais alto do que as circunstâncias difíceis, temporárias que nós passamos. Segundo aquilo que a resposta que você deu, se a gente pode dar uma resumida então, né, respondendo diretamente à pergunta, o que deve ser motivo de grande alegria para um cristão é Cristo. É viver para Cristo, servir a Cristo como a grande alegria da vida dele em todo o tempo, né? Exatamente. E uma coisa me chama a atenção, porque logo depois que Paulo fala a respeito desse alegrar-se no Senhor, ele vai dizer no versículo de número 2, né? Cuidado com os cães, com os maus obreiros, com a falsa circuncisão. E ele vai afirmar que nós, né, falando dele, da igreja verdadeira, que eles eram da circuncisão, eles que adoravam a Deus no Espírito e se gloriavam em Cristo Jesus, em vez daqueles que confiavam na carne, né? Eu queria fazer uma pergunta, né, a respeito desse trecho aí, já linkando, né, fazendo duas perguntas em uma, né? Primeiro, o que isso tem a ver com o primeiro versículo ali, do alegrar-se no Senhor, de ter por um grande motivo da nossa vida sempre a alegria, da nossa alegria Cristo, e quem eram esses falsos mestres, esses cães, esses maus obreiros, o que eles ensinavam, o que eles estavam propagando no meio da igreja de Filipos ali, que não conduzia a esta verdadeira alegria do Senhor, a esse contentamento verdadeiro em quem Cristo é. Bem, Denis, se Cristo é a fonte da nossa alegria, nós
precisamos entender que existe os ladrões de alegria, né? Eu sei exatamente nessa expressão. E a gente está aí, basta olhar para a nossa realidade, conversar com pessoas, e as experiências, elas são muitas, de gente que passou por comunidades e a experiência não foi boa, não é? Se sentiram traídas, se sentiram usadas, exploradas, e então, infelizmente, no nosso meio, nós precisamos entender isso. Então ele sai da fonte de alegria que é Cristo, e aí ele começa então a abrir os olhos da comunidade para aqueles que na verdade não tem nada a ver com Cristo, são inimigos da cruz dele, né? E ele usa expressões fortes, que são os maus obreiros, né? Que são os cães, que são os maus obreiros, e a falsa circuncisão. Então ele está pegando vários estilos aqui, várias propostas, né, diferentes, e várias condutas diferentes de pessoas que não acrescentavam, de pessoas que não contribuíam para o crescimento espiritual da comunidade. Pelo contrário, eram gente que semeava contendas. Quando ele usa a expressão cães, era uma expressão muito usada pelos judeus em referência aos gentios, gente sem valor, né, gente que não merecia consideração. E ele está pensando aqui em cachorros vira-latas mesmo, né? Aqueles cachorros que andavam em bandos pelas ruas de Jerusalém, brigando, se mordendo, revirando lixos. E ele está então fazendo uma alusão a obreiros que viviam andando pelas casas, disseminando o seu veneno, disseminando as suas heresias, causando divisões no corpo de Cristo, trazendo a perturbação na comunidade cristã. Então ele compara alguns obreiros a essa espécie de cães, né? Obreiros cujo ministério não estava centralizado em Cristo Jesus e na sua mensagem, eram legalistas, eram moralistas, por isso a falsa circuncisão, né? Porque eram pessoas que tinham como propósito não o ensinamento, não a reprodução dos ensinos de Cristo, pelo contrário. E ele então chama atenção para esse aspecto que tinha como finalidade desqualificar aquilo que Jesus realizou na cruz. E quando nós anulamos Cristo, quando nós desqualificamos a obra de Cristo, certamente ele deixa de ser a fonte da nossa alegria. Porque nele nós descansamos. Por que nós descansamos? Porque nele nós temos o perdão dos nossos pecados, nele nós somos reconciliados com Deus, recebemos a justificação, somos guardados, protegidos, ou seja, não é pelo que eu fiz, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo já fez. E quando nós tiramos Cristo e acrescentamos outras coisas, isso se torna num fardo para a vida das pessoas, não é? Isso se torna insuportável, porque as pessoas, então, elas pautam seu relacionamento com Deus naquilo que elas devem fazer, não é? Naquilo que elas precisam fazer. E a alma nunca encontra descanso, pelo contrário, é um fardo muito pesado, essa religiosidade. Então, isso certamente não é motivo de alegria, isso não é motivo de satisfação, pelo contrário. Por isso que Jesus, ele olha a multidão e ele compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Por quê? A religião se transformou num fardo. E, lamentavelmente, é o que a gente vê, às vezes, acontecendo. Gente que, embora esteja presente na igreja, mas estão entristecidas, abatidas, desanimadas, cansadas. Por quê? Porque aprenderam que no seu relacionamento com Deus está baseado naquilo que elas necessitam, naquilo que elas devem fazer, e elas não entregam seus fardos ao Senhor Jesus. Por isso que eu entendo que entre o verso 1, quando a gente tem Cristo como a fonte da nossa salvação, isso traz consigo alegria e descanso à nossa alma. Mas quando a gente entende que aquilo que Cristo fez não é suficiente, que a gente precisa de alguma maneira fazer alguma coisa, eu creio que não há cristão que aguente, porque o fardo é pesado demais. E aí, meu querido, não dá para a gente carregar, não dá para a gente caminhar com peso nas costas e viver feliz, né? Certamente que a infelicidade ela vai estar presente na vida daqueles que não descansam na bondade, na misericórdia e na graça de Deus. É muito show, é muito importante isso que você tem falado, pastor, porque às vezes, né, a gente está legando a nossa alegria
amar os obreiros, pessoas que ficam disseminando contenda, os digital influencers do Instagram, né? Que muitas vezes mais, né, disseminam no nosso coração tristeza, angústia, né? Eu fiquei pensando sobre isso enquanto você estava falando disso, né? Às vezes temos aqueles, né, que parecem que estão lá falando o verdadeiro evangelho, transmitindo Cristo, mas muitas vezes estão trazendo aí mais angústia ao coração das pessoas, e as pessoas olham para aqueles digital influencers, né, como os caras alegres que ficam postando fotos no Instagram de felicidade, um feed ali maravilhoso em lugares que estão viajando, o motivo da verdadeira felicidade, né? E a gente não é assim. A gente sabe que na nossa vida, mesmo sendo cristãos e tendo um grande motivo de felicidade, a gente vai lidar com circunstâncias difíceis da vida, né? E aqui nós nos deparamos então com uma das mais belas passagens de Filipenses, na minha humilde opinião, quando Paulo ele fala daquilo que era o objetivo maior da vida dele. Quando ele primeiro diz que tudo aquilo que ele as credenciais dele, aquilo que ele alcançou, né? Vamos dizer assim, como um bom judeu, como um bom fariseu, e que ele reputava aquilo como lixo, como nada diante de Cristo, e que para ele o grande contentamento significava o quê? Conhecer a Cristo e ser achado nele. Para mim, uma das expressões mais lindas desta carta. Então, eu queria que você falasse, né, o que significa o verdadeiro contentamento para Paulo, quando ele faz essa comparação da sua própria vida, daquilo que ele alcançou, daquilo que ele poderia se vangloriar postando nas redes sociais da época, né, nos seus diplomas, no seu feed ali, vamos dizer assim, e aquilo que ele verdadeiramente conhece, né, que é Cristo, que é o que ele realmente ansiava com todo o seu coração, e que para ele era o grande motivo de alegria, né? Comenta um pouquinho dessa passagem tão linda para nós aqui nesse momento. Denis, a carta aos Filipenses é preciosa demais. O capítulo 3, com essas declarações do apóstolo Paulo, realmente é de saltar aos olhos. E antes de entrar nesse assunto, eu precisava apontar o seguinte, porque o apóstolo Paulo, no verso de número 2, né, do capítulo 3, ele toca numa questão que ela é muito séria. Ele fala da falsa circuncisão. Ele está tocando aqui numa coisa que era, vamos assim dizer, sagrada para os judeus, né? Não ser circuncidado era estar debaixo da maldição, né? Era estar fora das alianças. Ele está falando aqui de uma coisa extremamente enraizada, valiosa, preciosa para os judeus. Mas ele usa uma expressão aqui muito séria, ele fala da falsa circuncisão. Falsa porque a circuncisão agora ela acontece no coração. É resultado da operação do Espírito Santo no coração das pessoas, produzindo uma nova vida, trazendo um novo coração, mudando a natureza, não melhorando a velha, pelo contrário, fazendo surgir uma nova vida, uma nova natureza. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nós precisamos entender essa falsa circuncisão como uma falsa conversão, né? E há quem diga que a igreja evangélica brasileira se transformou num campo missionário. E, lamentavelmente, a gente precisa tocar nesse ponto, porque as adesões elas acontecem de maneira muito grande nas igrejas de forma geral, na igreja evangélica, mas nós precisamos ter a coragem de dizer que, às vezes, a pessoa não passou por essa experiência, né? Que a falsa conversão ela pode ser uma realidade na vida das pessoas, tendo em vista que muitos acabam confundindo o fato de se tornarem membros de uma igreja, eles confundem isso como sendo conversão, eles confundem isso como sendo novo nascimento. É verdade. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque se existir a falsa circuncisão, nós precisamos entender que existe a falsa conversão, não é? E nós precisamos estar constantemente sondando os nossos corações a respeito de uma realidade, a respeito de algo tão sério, tão importante, porque tudo se resume nisso. Se não há um novo nascimento, meu querido,
Que valor há cantar, pregar, ensinar, fazer parte de uma comunidade se a gente não tem esta convicção firmada no coração? E entrando nessa questão da declaração do apóstolo Paulo, a partir do verso de número 4, ele agora estabelece assim um contraste, né? E ele está chamando a atenção para as suas credenciais, e ele está dizendo o seguinte: olha, se tem alguém que deveria confiar na carne, deixa eu dizer uma coisa, eu sou um desses caras. Não é? Então ele está querendo, ou ele está ensinando a igreja a confiar realmente na obra de Cristo Jesus na cruz. Ele está ensinando aqueles irmãos de que nós não temos que recorrer a mais nada a não ser em Cristo Jesus. Ele está ensinando aqueles irmãos que os nossos feitos, por maiores e melhores que eles sejam, não são nada comparado àquilo que Cristo fez. Ele está ensinando a igreja a não se gloriar naquilo que ela faz, mas ele está ensinando a igreja a se gloriar naquilo que Cristo fez. Ele está chamando a atenção da igreja para que ela não se glorie nas suas obras, mas que ela possa se gloriar na obra de Cristo. E é muito interessante isso, porque às vezes nós falamos mais dos nossos feitos do que dos feitos de Cristo. Nós mais exaltamos, às vezes, uma denominação, um departamento do qual nós fazemos parte, as nossas realizações, do que aquilo que Cristo fez. Então é aquilo que o pastor Ronaldo Lidório costuma dizer às vezes, que a igreja precisa se desglorificar, porque nós glorificamos demais a nós mesmos. Não é? E isso está enraizado na comunidade, às vezes evangélica, nas igrejas. Há uma vaidade muito grande, uma competitividade muito grande, falta humildade, falta quebrantamento, há um hedonismo muito grande, um narcisismo muito grande, pessoas que não querem servir, querem ser servidas, pessoas que se julgam importantes, pessoas que se julgam insubstituíveis, pessoas que se sentem donas de determinadas coisas, de determinados departamentos, igrejas que têm donos, ou seja, são tantas as coisas que deveriam não existir numa comunidade evangélica, mas que lamentavelmente elas não acontecem. E o apóstolo Paulo está dizendo, gente, olha para a minha vida, olha de onde eu vim, olha a formação que eu tive, olha a minha origem, eu sou realmente um hebreu puro sangue, eu tive a melhor formação possível, certamente alguém que tinha todas as credenciais humanas possíveis para se vangloriar e se orgulhar, e ele diz o seguinte, comparado àquilo que Cristo fez, não é nada. Agora, olhamos para o nosso próprio coração, e nós que nem de longe temos as credenciais que o apóstolo Paulo tinha, e por tão pouca coisa nós às vezes nos envaidecemos. Quantos seguidores eu tenho na internet? Quantos likes a gente recebe, não é? Olha só. Então, infelizmente, nós precisamos ter aquele espírito de João Batista. Convém que Jesus cresça e que eu diminua, porque parece que a gente está aí numa competição com o Senhor da igreja. Parece que a gente está querendo brilhar mais do que o Senhor da igreja, não é? E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo usa de expressões tão fortes, né? Tudo aquilo que ele conquistou, anos de estudo, anos a fio, memorizando a lei, aprendendo assim de maneira tão profunda os rigores da lei, por ser um fariseu. E ele diz o seguinte, olha, eu gastei a minha vida aprendendo tudo isso. E certamente do ponto de vista religioso isso tinha um valor muito grande. Mas quando eu comparo isso com aquilo que Cristo fez por mim, isso é esterco, isso é nada, isso não tem valor nenhum. Nós precisamos desse espírito. Só que eu gostei da versão Nova Almeida atualizada que eu li aqui, ele usa a palavra lixo. Lixo. Mesmo, né? É isso. Daquilo que ele traduziu para dizer o que ele achava daquilo que ele era, daquilo que ele tinha, daquilo que ele tinha alcançado perto da sublimidade do conhecimento de Cristo. Perfeito. É isso. Então, pastor, para a gente fechar aqui, de maneira prática, vamos tirar isso aqui um pouco lá da nossa teologia, da nossa exegese, podemos assim dizer, do texto, e vamos trazer, né? E daí, né? Tinha um professor no seminário que falava, né? Você, sempre quando você terminar um sermão, você vai imaginar a mim sentado lá no final do templo da igreja, dizendo assim, e daí? O que isso tem a ver comigo? Né? E tentando responder esse e daí, eu penso na seguinte pergunta,
Como então nós podemos fazer do Evangelho a nossa maior fonte de contentamento em nossa vida diária? Bem, Denis, o texto nos convida a pensar nos benefícios que nós recebemos de Cristo Jesus. E é por isso que do verso 7 até o verso 11, ele vai mais uma vez conduzir as pessoas a serem lembradas daquilo que elas recebem em Cristo Jesus. Então note você que ele diz aí no verso de número 7 a 11, ele fala de verdades, de ensinamentos muito preciosos, né? Ele fala, por exemplo, da bênção da justificação pela fé. Ela aparece aí no verso de número 9, né? E ser achado nele, não tendo justiça própria. Ou seja, gente que não confia em si mesma, gente que não olha para o seu próprio coração, gente que descansa na obra de Jesus, gente que confia naquilo que Cristo fez de todo o seu coração, né? Ele fala, por exemplo, no verso de número 10, a respeito da bênção da santificação, quando ele diz assim: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. E Paulo sempre usava a expressão: estou crucificado com Cristo, né? Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele fala então na conclusão a respeito da bênção da glorificação, no verso de número 11, quando ele diz: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então veja bem, a vida com Jesus é uma vida prática, né? Tem a ver com o descanso do nosso coração quando nós entendemos que nós não somos salvos por intermédio daquilo que nós fazemos. E às vezes as pessoas confundem muito isso, né? Há um moralismo muito grande, há um legalismo muito grande. A religião, vamos assim dizer, o evangelicalismo brasileiro, né? Ele é extremamente pesado, ele está muito baseado naquilo que as pessoas necessitam fazer, o quanto elas oram, que tipo de roupa elas vestem, o quanto elas participam de alguma atividade, o quanto de dízimo elas estão dispostas a dar. Ou seja, há tantas coisas que sobrecarregam, que colocam fardos pesados sobre as pessoas, que as escravizam, né? Muitas pessoas têm medo de compartilhar ou de falar determinadas coisas, achando que talvez vai haver uma debandada geral da comunidade e assim por diante. Então eles procuram trazer algumas coisas no cabreço curto para que as pessoas vivam o seu cristianismo não baseado na justificação pela fé que traz paz, mas no medo. Então os crentes, em geral, têm muito medo, né? Se eles vão ao culto, é quase que uma sessão de descarrego emocional, de alívio para o coração. Cumprir com a minha obrigação da semana. Tô livre agora, vou descer eu para fazer o que eu preciso, né? Tô livre. Tô livre, já fiz a minha parte, tá pago, né? Tá pago. Quando a gente vai na academia lá, faz o treino, o de hoje tá pago. Tá pago. Então, enfim, e se ele deu dízimo, então ele já pagou a mensalidade do mês, então ele está em dia com aquela comunidade. Então não é uma relação que traz descanso ao coração, e a Bíblia não ensina isso. Isso é religião, não é? Não é caminhada com Cristo, não é discipulado de Cristo. Não estou falando que o discípulo não tem deveres, não tem responsabilidades. Se ele faz parte de uma comunidade, é justo que ele contribua naquela comunidade, não é? É justo que ele se envolva com aquela comunidade, é justo que ele participe da adoração junto àquela comunidade, porque o princípio de cultuar, ele é bíblico também, não é? Mas a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas vão porque é um desencargo de consciência, não é? Porque elas se sentem culpadas e assim por diante. Então, esse texto nos ensina que o relacionamento com Jesus ele traz descanso ao coração. É prazeroso, é satisfatório, não tem que ser visto como uma obrigação, mas como algo satisfatório, prazeroso, desfrutar destes momentos tão agradáveis. Essa transformação do nosso coração de que o apóstolo Paulo fala, de estar crucificado com Cristo. Ou seja, existe os antinomistas que estão presentes também na comunidade cristã que diz que nenhuma lei. Está tudo liberado, está tudo certo, está tudo liberado, ou seja,
não há regras. Eu creio que a Bíblia também não ensina isso, né? A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós temos como objetivo ser conformados à sua imagem. Então, um crente, um cristão, ele tem como desejo, como vontade, a santidade. O pecado vai entristecê-lo, né? O pecado vai trazer angústia ao seu coração. O pecado vai incomodar. Não tem como alguém caminhar com Jesus e não sentir-se incomodado com a presença do pecado na vida. E tem a ver com aquilo que nós também almejamos, né? Essa vida de esperança. Então veja, o crente, ele não alimenta a sua esperança apenas nas coisas desta vida. Por isso que o texto termina nessa sessão, no verso 11, falando daquilo que nós devemos almejar, essa ressurreição final. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós vamos ser os mais infelizes. E é por isso que muitos crentes parece que não entenderam essa verdade. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem. A vida é breve, ela vai passar. Pessoas, lamentavelmente, elas vão ter suas vidas ceifadas de maneiras as mais diversas possíveis, de enfermidades, tragédias que vai acontecer, tantas coisas que faz parte da nossa jornada aqui. Então nós precisamos viver com a realidade, com essa esperança no coração de que nesse andar de baixo a vida é instável, ela é insegura, ela é transitória, ela é passageira, ela é vulnerável demais, ela é frágil demais, nós estamos sujeitos a tantas coisas e não tem como, não é pelo fato de eu ter fé em Cristo que eu estou imune a essas coisas, porque a Bíblia diz que não é assim. Então nós deveríamos, de alguma maneira, ter isso já resolvido no coração, porque há muitos crentes que acham que, puxa vida, por que Deus está permitindo eu passar por essas coisas? Por que Deus não resolveu essa situação? Por que Deus não veio ao meu encontro e não me deu aquilo que eu tanto esperava, aquilo que eu tanto almejava, aquilo que eu tanto queria? Então veja bem, esses questionamentos talvez poderiam ser resolvidos se nós entendêssemos que a nossa esperança em Cristo não se limita a essa vida. Que nem tudo vai acontecer do jeito que nós gostaríamos, não é? Nem todos vão morrer com 90, 95 anos, infelizmente. Infelizmente. Então, viver à luz dessas realidades, eu creio que ela deveria trazer alento, descanso, não trazer culpa. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas pensam o seguinte: Deus não fez porque eu não orei bastante. Deus não me deu porque eu não busquei o bastante. Deus não me respondeu, talvez faltou ter jejuado um pouco mais, faltou eu ter contribuído um pouco mais, eu não estava num momento muito legal da minha vida cristã. As pessoas se sentem muito culpadas, porque a relação delas com Deus é uma relação não de graça, não de confiança, de um pai que conhece os seus filhos, mas é uma relação de barganha. Então a gente faz as coisas que faz esperando receber algo bom em troca. Então, se vem o contrário, a gente se revolta, porque a gente pensa: puxa vida, eu estava tentando fazer aquilo que é agradável a Deus e agora vem essas coisas ruins na minha vida. Então a gente, na verdade, não entendeu quase nada, né? Porque nessa relação com Deus não é uma relação de barganha. É o que eu disse ontem no estudo bíblico, dizendo o seguinte: Deus não tem que provar mais o seu amor por mim. O amor dele por mim já foi provado. E foi provado no seu Filho Jesus Cristo e naquilo que ele fez na cruz do Calvário. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E finalizando então, pastor, esse nosso podcast de hoje, né? Uma coisa também que me cabe aqui comentar, e que o versículo 10 nos deixa assim, algo que é bem impactante. O que eu quero conhecer é Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Veja que conceito de alegria que contrasta com a felicidade que o mundo propõe hoje, né? Por exemplo, nós estamos ali interessados na alegria aparente que as redes sociais muitas vezes nos permitem dar.
de olhar no feed de Instagram que você tem lá nos seus destaques dos stories, a minha viagem para Londres, a minha viagem para lugar para Machu Picchu, a minha viagem para Nova York, minhas fotos na Times Square. A gente, né, quer, com toda certeza, a gente quer desfrutar dessas coisas. Mas às vezes a gente considera que ser feliz é poder olhar para aquilo, né, e ver você lá postando foto de comida boa junto com a pessoa que você ama, com o seu mozão, né, como eles falam bem assim, numa linguagem mais desta geração. Mas agora a gente lê esse texto, a gente é tomado pela reflexão. O que é tomar parte nos seus sofrimentos e ser como ele na sua morte, né? Cristo, ele de fato foi o homem mais feliz de toda a terra, que passou por essa terra, primeiro por causa da sua perfeição, né? Ele sendo verdadeiro Deus, mas ele mesmo sendo o homem mais feliz de todos, ele não foi livre das tristezas, vamos dizer assim, das aflições, né? E uma das coisas que nós temos de aprender e trazer isso não apenas da nossa teologia, da nossa cabeça, mas para a nossa experiência, especialmente quando nos acontece uma coisa, é nos lembrar disso. Que como cristãos estamos sujeitos a passar pelos sofrimentos. Que nós temos então de tomar parte no seu sofrimento, no sofrimento de Cristo, no sofrimento que diz respeito à pregação do Evangelho, no que diz respeito ao testemunho de Cristo. Se nós sofrermos por causa disso, esse será o grande motivo da nossa alegria, né? Será o grande motivo de nós dizer assim, olha, eu estou tomando parte do sofrimento de Cristo, né? Na luta contra o pecado, né? Renegando as coisas desse mundo no sentido de buscando disciplina da nossa vida pessoal. Então a gente encontra felicidade na morte dos nossos desejos carnais. Nós encontramos felicidade quando sofremos por causa do Evangelho, e é algo que só podemos ter por causa do Evangelho, por causa de Cristo, porque aos olhos do mundo isso é loucura, né? Enfim. É verdade, Denis, e olha que interessante, rapaz, que ele fala da comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, é nessa carta que Paulo vai dizer no capítulo 2, né, que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, para nós, obedecer a Deus, ou essa tentativa de obedecer a Deus, às vezes ela está sendo motivada por uma falsa segurança, no sentido de que se eu obedeço a Deus, só coisas boas virão. Se eu obedeço a Deus, enfermidades não chegam. Se eu obedeço a Deus, prosperidade. Não vou ter dor de cabeça, não vou ter que lidar com problema, com crise financeira. Exatamente. Né? É um falso evangelho que tem sido... É um falso evangelho, né? Porque para Paulo é diferente. Ele fala da comunhão dos seus sofrimentos e conformando-se com ele na sua morte. Então olha o que foi a vida de Jesus e o fim que ele teve. É verdade. Né? Então, tá aí. Sigamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Foi boa essa conversa, hein, pastor? Que Deus nos boa, dê mais oportunidade de podermos compartilhar do texto bíblico, de falar sobre o texto bíblico assim de uma forma mais informal, né? Às vezes a gente é tão identificado pelos nossos sermões e estudos bíblicos, mas às vezes falar as escrituras, conversar sobre ela de uma forma mais informal, como se a gente estivesse numa mesa tomando um café, faz da nossa vida também, traz muita edificação para o nosso coração, né? É café mesmo que você está tomando aí, cara? Acho que não. Faltou o café aqui só. Eu café tô com um copo vazio aqui. Então é isso, irmãos que estão nos ouvindo aí, acompanhados nos nossos podcasts. Nós agradecemos a sua audiência, a sua perseverança aqui conosco em acompanhar este podcast falando as escrituras. Os temas que nós temos abordado aqui são temas diversos, e nós pedimos para você também compartilhe esse podcast com os seus amigos, com os seus familiares. Manda lá no Zap, né? Você pode mandar, a gente encaminha o link para vocês podem ter também acesso ali pelas redes sociais, nas plataformas digitais como Deezer, Spotify. Nós estamos presentes aí também para poder divulgar mais a respeito dessas conversas sobre o Evangelho de Jesus Cristo.
Louvamos a Deus pela sua vida e esperamos você na próxima sexta-feira, quando nós estaremos aqui também conversando mais, falando as Escrituras. Que Deus, então, o abençoe.